Os anjos existem? Eles são reais? Você já se fez essa pergunta? E qual foi a resposta que você encontrou? Nós estamos aqui num lugar muito especial, a Igreja Matriz Nossa Senhora da Apresentação, aqui no centro de Natal, um lugar histórico. E logo após a vinheta, nós vamos falar sobre esse tema tão polêmico que muita gente, infelizmente, ainda não tem um entendimento a respeito. Eita glória! Tudo na paz, meus irmãos? Então, a palavra de Deus diz em Hebreus, capítulo 1, versículo 14: não são porventura todos eles espíritos ministradores que estão a favor, a serviço daqueles que hão de herdar a salvação? E aí, como você responderia essa pergunta? Os anjos são reais? Os anjos existem? De que maneira? Quais são as experiências que você já teve ou que você nunca teve e por isso você tem muitas dúvidas a respeito? Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Estamos aqui num lugar estrategicamente especial para falar sobre isso. Aqui na nossa esquerda tem a Igreja Matriz Nossa Senhora da Apresentação, bem ao lado do Museu Histórico e Geográfico de Natal. Um pouquinho mais à frente a Igreja do Galo. Por que eu estou lhe falando isso? Porque tanto na cultura judaica como também no movimento protestante não se aprofunda muito neste tema sobre os anjos. A Igreja Católica tem uma mensagem mais direta, mais clara, mais expositiva, diria até mais ilustrativa, sobre este tema tão polêmico. Como assim? Bom, na Idade Média, a maneira que a Igreja encontrou para passar uma mensagem de maneira mais clara para o povo, até porque tudo era em latim, as pessoas não entendiam muito das escrituras, eles fizeram as primeiras pinturas do diabo, o diabo vermelho, com chifres, tentando mostrar que havia um ser maligno, maldoso, espiritualmente falando, porém mal. E assim também tinha os anjos de Deus, bons, a serviço do reino, a serviço do Deus Todo-Poderoso. Então, como a igreja ilustrou isso para que as pessoas pudessem começar a entender essa grande batalha espiritual que existe? Ela começou a ilustrar os anjos de Deus de uma maneira muito angelical, muito bonita, para nos passar paz, para nos passar confiança. E começou a ilustrar os anjos, os demônios, os anjos caídos, né? Os discípulos de Lúcifer, os Satanás, de maneira muito horripilante, para que nós entendêssemos que os espíritos malignos, eles são maus, já na visão de você enxergar eles de maneira terrível. E os espíritos angelicais já são bonzinhos, então você via muitos anjos em forma de crianças, com asas. Mas se você parar para pensar, nenhuma coisa e nem outra vai trazer mesmo a realidade bíblica. Por isso nós estamos aqui para falar com você, porque recentemente surgiu uma grande polêmica aí na internet, que alguns artistas começaram a colocar, ilustrar esses anjos de acordo com o que eles escolheram nas Sagradas Escrituras. Ezequiel, por exemplo, vai falar de um anjo com 4 faces, faces de homem, faces de animais, né? Com muitos detalhes, uma riqueza de detalhes muito grande. E é interessante que, para você entender por que a igreja fez dessa maneira, não por uma questão jocosa, não, muito pelo contrário, ela fez para facilitar o entendimento da época. Mas qual foi o objetivo, o pano de fundo de tudo isso? Porque na palavra de Deus, todas as vezes que há um encontro entre um anjo e uma pessoa, há uma palavra que vai dizer assim: não temas, não fique com medo. Então é óbvio que quando você vê um anjo, você não vai ver algo que você está acostumado, não algo que aos seus olhos vai saltar como algo normal. Você vai ver algo extremamente diferente do que você está acostumado a ver. Quando o anjo aparece para Daniel, não temas. Quando o anjo aparece em muitas situações que nós vamos ver, ele vai dar essa palavra, está lá no livro de Lucas também: não tenha medo. Todos os pastores ficaram assombrados na presença daqueles anjos. Por quê? Porque são seres celestiais, mas eles são muito diferentes daquilo que a gente está acostumado a ver. E aí isso causa uma estranheza. E aquilo que você não está acostumado a ver, geralmente lhe causa
pânico, lhe causa medo. Se um anjo aparecesse aqui agora ao nosso redor, a primeira ação normal seria de nós assustarmos. Por quê? Porque é um anjo, é um ser celeste. Agora, entenda uma coisa, que quando você procura entendimento na palavra de Deus, você vai entender que, como está lá na palavra que nós lemos em Hebreus 1,14, eles são ministradores, são mensageiros, são anjos que estão a serviço de Deus pela minha e pela sua vida. Isso é que é fundamental, para quando você ter uma experiência angelical, você ficar em paz. Porque se isso aconteceu, é porque há algo da parte de Deus muito grande, um propósito muito grande para a sua vida, para que você tenha uma visão celestial, angelical. Muitos homens na Bíblia tiveram essa visão. Paulo, ele vai dizer que foi arrebatado ao terceiro céu e viu coisas que não convém falar, porque a gente não estaria pronto para ouvir. Então entenda que Deus tem os seus mistérios, mas Ele tem toda uma hierarquia no céu. Deus é extremamente organizado, Deus é extremamente poderoso, Deus ele é onisciente, onipotente, onipresente, e Ele organizou tudo de maneira que tudo não esteja debaixo do controle dEle. E por isso tem todas as classes angelicais, anjos, querubins, serafins, né? Todas essas classes de anjos vão nos mostrar, os arcanjos, por exemplo, anjos de batalha, anjos de guerra, todos eles estão a serviço de Deus e cuidando da nossa vida, nos protegendo, nos guardando, cumprindo desígnios. Por quê? Porque a palavra diz claramente que Ele está fazendo isso para aqueles que hão de herdar a salvação. E quem está de herdar a salvação? Eu e você. A salvação está para todo aquele que crê. Jesus ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. No momento que você crê em Cristo, você é um herdeiro da salvação com Deus. Você está no plano, dentro do plano, inserido na videira verdadeira, e você vai ver que está com o maior de todos, o Yeshua. Por quê? Porque você vai ver lá no deserto, quando Jesus é tentado por Satanás, que logo depois de todo aquele processo das 3 tentações, os anjos vão vir e vão servir a Ele. Então tem anjos servindo a Deus na sua casa, tem anjos servindo a Deus no seu trabalho, tem anjos servindo e guardando a sua família, porque a palavra é bem clara e diz que Ele dará ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Então nós precisamos estar extremamente ligados nisso. O mundo espiritual é real, sim. Os anjos são verdadeiros, sim. E você precisa entender que nesse momento que nós estamos aqui gravando esse vídeo, tem batalhas espirituais sendo travadas, porque tem um inimigo que quer ceifar, dragar, entristecer, te frustrar, te derrubar. Mas Deus, com todos os seus exércitos de anjos, miríades de miríades, muito mais numeroso, muito mais poderoso, está te guardando, para dizer que deveras há bom futuro e a sua esperança não será frustrada. Amém? Então confie na palavra e entenda que Ele já deu ordem aos anjos ao teu respeito. E acredite, o mundo espiritual é real e os anjos são sim também reais. Que Deus te abençoe, que Deus faça o teu rosto resplandecer e venha poderosamente te dando a paz. Até a próxima.